Bom dia, irmãos. Bem-vindos aí a mais um nosso Café Mais Palavras. Eu agradeço a Deus pelo tempo aqui, pela capacidade de estar aqui com os irmãos, pelo tempo aqui com vocês, para poder ministrar esse tempo aqui com vocês, né? Falar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, né? E daquilo que a gente entende que seja algo que vai tocar o coração dos irmãos, vai encher o coração dos irmãos esse dia, né? E eu queria falar um pouquinho hoje sobre a continuação do sofrimento de Cristo, né? O Senhor, quando ele, na última ceia, né? Antes eu vou ler um texto aqui, né? Jesus pergunta para Pedro, diz o seguinte: disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Deus, amas-me? Aí Simão entristeceu por ter lhe dito, ou Jesus ter perguntado para ele pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhes: apacenta-lhes as minhas ovelhas. Meus irmãos, a conversão ela é um começo, né? A conversão ela é o início. Nós entendemos que existem 3 aspectos para a gente entrar no reino de Deus, né? A gente entende que existe o arrependimento, o batismo e o dom do Espírito Santo, né? E esses 3, né, eles são contínuos, né? Existe o primeiro arrependimento, né, que é o arrependimento das obras mortas, né? É o arrependimento dos pecados que nós cometemos contra o Senhor, da nossa vida de independência, né, daquilo que vivíamos de forma extremamente independente do Senhor, né? Então, esse é o primeiro arrependimento que nós temos, né? E nesse arrependimento nós somos impactados pelo Espírito Santo, né? Porque ninguém arrepende por si próprio, né? Esse arrependimento ele é produzido pelo Espírito Santo, ele não é obra nossa, né? Tanto é que está bem claro que a salvação ela é pela fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Então Deus quem produz em nós o arrependimento, né? Então, e esse arrependimento, esse início, né, esse primeiro arrependimento, ele está ligado à nossa obra de independência, como a gente vivia antigamente no mundo. Vivíamos nas trevas, obedecendo à vontade do mundo, da carne, dos homens, né? Só que esse arrependimento, ele não para aqui, né, na conversão, né? Ele é um arrependimento contínuo, né? Porque o arrependimento, quando nós nos arrependemos, vamos para o batismo, que também é um mandamento do Senhor, né? Nós somos batizados, aí nós somos colocados em Cristo, né? E a partir dessa nossa colocação em Cristo, né? Que somos enxertados em Cristo, né? Aí nós recebemos um dom do Espírito Santo, né? E esse dom do Espírito Santo é que vai nos fortalecer, nos dar capacitação para dar continuidade à nossa vida cristã, né? Bem, e para dar continuidade à nossa vida cristã, existem alguns aspectos que a gente precisa estar muito atentos, né? A gente precisa estar muito atento no fato de que esse primeiro arrependimento, ele é o início de tudo, e ele vai ser continuamente aperfeiçoado na nossa vida, no sentido de nos
esvaziarmos cada vez mais da nossa vontade, do nosso velho homem, porque as coisas não aconteceram, ou o arrependimento não aconteceu de forma plena, 100%, na hora quando o Espírito Santo nos leva à conversão. Esse arrependimento, ele é um arrependimento que precisa ser contínuo na nossa vida, né? Tanto é que a expressão que diz assim, até que cheguemos, né, à estatura da plenitude de Cristo, né, cheguemos à perfeita varonilidade, isso quer dizer aperfeiçoamento. Não existe aperfeiçoamento sem arrependimento. Por quê? Porque o aperfeiçoamento é quando eu tiro algo que não pertence. Seria mais ou menos como eu estivesse esculpindo uma pedra. Uma vez eu ouvi de alguém, né, que quando o artista ele vai esculpir numa pedra, ele vai esculpir ali um cavalo, né, naquela pedra. Aí perguntaram para ele, como é que você consegue, né, ir trabalhando isso, ou essa pedra, até que ela se torne essa obra, né, esse cavalo? Ele falou assim, olha, para que eu possa fazer e completar essa obra, eu preciso enxergar um cavalo nessa pedra. Depois, quando eu enxergo esse cavalo, eu vou tirando tudo que não é o cavalo, né? Eu tiro tudo que não seja cavalo. E no final eu tenho, então, essa obra-prima aqui, né? Bem, e qual é o propósito da nossa conversão, do nosso arrependimento? É que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. É para que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, né? E esse pleno conhecimento do Filho de Deus significa que eu preciso ser trabalhado, moldado para chegar à semelhança de Cristo. Então, o arrependimento, ele é a maior ferramenta, né, ou uma das maiores ferramentas que temos, né? Na verdade, a palavra é a maior ferramenta para nos levar ao arrependimento, né? E o Espírito Santo sempre vai usar essa palavra de forma doce a nos convencer, né? Porque a palavra diz que o Espírito Santo ele nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, cada vez, em cada momento que o Senhor quer tirar de nós alguma coisa, o Espírito Santo ele vem, trabalha em nós, nos convence, né, insistentemente, para que nós possamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo, né, para que a vida de Cristo seja manifestada em nós de forma plena, né? Então, isso é um caminho, né? Por isso que nós entendemos que existe um caminho, né? Jesus falou assim que apertada a porta, estreita é a porta e apertado é o caminho, né, que nos leva para o reino de Deus. Então, esse arrependimento, isso faz parte tanto de uma porta que é estreita para entrarmos, que nós não podemos entrar cheios de penduricalhos, né? Nós temos que entrar ali, de fato, dispostos a nos livrar de todo o peso, de todo o pecado que nos embaraça, né? E vamos trilhando um caminho, e esse caminho, ele é um caminho apertado, estreito também, né? E o que significa isso? Significa que durante esse caminho, durante esse tempo, durante a nossa vida, durante o nosso percorrer cristão, nós precisamos estar atento aos arrependimentos, né? Então, existe o arrependimento, o primeiro arrependimento que temos lá no início, que é o arrependimento das obras mortas, né? Dos que a gente chama de pecados grosseiros. Depois, Deus vai trabalhando em nós, né, aquelas coisas que estão em nós que nos impedem de manifestar a vida de Jesus, sejam elas quais forem, né? Para quê?
para que eu seja uma bênção, para que eu possa frutificar, para que eu possa edificar os irmãos, para que eu possa ser útil, né, na vida da igreja, né, e ser uma bênção na vida dos irmãos, né. Então eu gostaria que os irmãos refletissem a respeito disso, né, orassem para que Deus trouxesse ao seu coração, né, algumas questões. Quem sabe você está aí com algumas questões que estão te incomodando, né, e talvez essas questões que estejam te incomodando estejam exatamente dentro desse espectro de que há uma necessidade de arrependimento, tá bom? Deus abençoe e um bom dia para vocês.